Olá, pessoas! Vamos lá dar início a mais uma aula de geografia. Essa é a nossa aula referente ao capítulo 14, tá certo? Então, prepara o material, pega o livro, abram lá na página 166. E como tema do capítulo 14, nós temos as cidades são diferentes. O Rio de Janeiro, também chamado de Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro é muito especial. Ele já foi o local de vários acontecimentos importantes para a história do Brasil, né? Ele possui pontos turísticos famosos, conta com belas praias e desenvolve atividades econômicas que geram muitas riquezas para o país. Aqui nós podemos observar, na imagem de abertura, uma paisagem da cidade maravilhosa, né? Realmente muito linda. Seguindo lá na página 168, vamos dar início. Cada cidade é de um jeito. As cidades, elas podem ser diferentes uma das outras por vários aspectos, como a quantidade de habitantes e o tamanho do território, as principais atividades econômicas, sua história, os tipos de construção, além de suas paisagens naturais. Dessa forma, uma cidade pode ser conhecida por suas belezas naturais, ela pode ser conhecida por ter sido o local onde aconteceram fatos históricos importantes, por ter uma grande variedade de comércio ou se destacar em outra atividade econômica. Essas características podem definir as funções das cidades, e é o que nós vamos conhecer agora um pouco, alguns exemplos de funcionalidade dessas cidades, certo? Aqui nós temos, olha, Paraty, no Rio de Janeiro, é a construção dos centros históricos. Paraty, ela é considerada uma cidade histórica. As cidades históricas, elas possuem construções antigas ou importantes para o país, como prédios públicos e igrejas. Algumas dessas obras são consideradas patrimônio histórico e cultural. Além disso, em muitas cidades históricas aconteceram importantes eventos que marcaram a história do Brasil. Alguns exemplos de cidades históricas aqui do Brasil nós temos Olinda, Pernambuco, Ouro Preto, Minas Gerais, Tiradentes, em Minas Gerais também, Paraty, no Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, e Penedo, aqui em Alagoas. Por que não? Cidades turísticas. As cidades turísticas são aquelas que atraem muitas pessoas para visitá-las, seja por suas belas paisagens naturais, seus edifícios históricos, seus eventos culturais, entre outros. Nelas, o turismo é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas. O Brasil possui muitas cidades turísticas, como Recife, Pernambuco, Fortaleza, Paraty, Bonito, Mato Grosso do Sul, Salvador, Ouro Preto, Foz do Iguaçu e, por que não, nossas praias alagoanas, lá em Maceió. Mas, menino. As cidades industriais. As cidades industriais são as que desenvolvem principalmente por causa da produção de bens e mercadorias em indústrias, ou seja, as que se desenvolvem bem com as indústrias são as cidades industriais. Dessa forma, apresentam várias indústrias que geram muitas riquezas. No Brasil, nós temos Camaçari, lá na Bahia, Cubatão, Volta Redonda, Anápolis e São Bernardo do Campo. Essas são algumas cidades industriais. O ABC Paulista, na verdade. Não só, né? São Bernardo. Cidades portuárias são as que têm portos, né? Algumas cidades que se localizam no litoral possuem grandes portos, que são responsáveis pelo deslocamento de pessoas e mercadorias para outras partes do país ou do mundo. Essas cidades são chamadas de cidades portuárias, como é o caso de Itajaí, Santa Catarina, Santos, Paranaguá, Ipojuca e Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Aqui, cidade de Paranaguá, um dos maiores portos do país. Tem que respeitar. E o que são as cidades universitárias? São aquelas que possuem universidade, né? E que recebem um grande número de estudantes. Essas cidades acolhem alunos de diversas partes do Brasil, às vezes até mesmo do mundo. As atividades econômicas desse tipo de cidade dependem do ano letivo das universidades. Há cidades universitárias por todo o Brasil. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Tem Campinas, São Paulo, Santa Maria,
Campo Grande, Ouro Preto, Campina Grande, na Paraíba, entre outras. Quais são as cidades religiosas? O que são cidades religiosas? São aquelas que normalmente apresentam um templo religioso que recebe muitos visitantes, que as pessoas vão só para visitar, na maioria das vezes, esses templos religiosos. Nessas cidades também costumam ocorrer eventos específicos em datas religiosas. Aqui nós estamos vendo a cidade de Aparecida, né? No Brasil, algumas dessas cidades são Aparecida, em São Paulo, Juazeiro do Norte, Ceará, né, que as pessoas costumam ir, Ouro Preto, Minas Gerais e Belém do Pará. Como você viu, existem cidades que realizam várias atividades, por isso elas possuem mais de uma função, que é o caso de Ouro Preto. Ouro Preto, lá em Minas Gerais, ela pode ser considerada uma cidade histórica, turística, religiosa e universitária. Então, uma cidade só ela até pode ter mais de uma função, tá certo? Agora respondam aí rapidinho as páginas 171 e 172 e depois volta que eu vou fazer a correção aqui ainda, certo? Vamos corrigir. Eu acredito que vocês já responderam, então vamos lá. Primeira questão, identifique e escreva a principal função de cada cidade mostrada nas fotos. Vocês vão dizer se essas cidades elas são turísticas, se são portuárias, se são universitárias, se são religiosas, certo? Então, o que vai destacar aí são as legendas. Vamos ver essa primeira aqui. Construções antigas da cidade de Tiradentes. Se tem construção antiga, então ela é considerada uma cidade histórica, certo? Área industrial na cidade de Camaçari. Cidade industrial, né? Tem a área das indústrias, então. Quedas de água na cidade de Foz do Iguaçu. Aqui é uma cidade turística. Lindo. E a visita do porto de cargas da cidade de Santos. Tem porto, cidade portuária, certo? Aí a página 72 agora, segunda questão. Relacione cada uma das funções das cidades com as informações sobre elas. Então, vocês vão colocar 1 para a cidade histórica, 2 turística, 3 religiosa e 4 universitárias. Vamos lá. É procurada por muitos estudantes que querem realizar curso em universidades. Estudante, né? Cidade universitária, número 4. Pessoas que gostam de belezas naturais e atrações culturais gostam desse tipo de cidade. E aí? Cidade turística, não é verdade? Desperta o interesse das pessoas por causa dos seus templos ou espaços religiosos. Já está dizendo, né? Cidade religiosa. E, por último, possui construções antigas e monumentos. Além disso, eventos importantes da história do Brasil podem ter ocorrido nesse lugar. Construções antigas, cidade histórica. Terceira questão. Algumas cidades possuem mais de uma função, porque realizam várias atividades. Veja a seguir a foto da cidade de Salvador. Aqui a foto diz que nós temos o Mercado Modelo, local onde muitos turistas compram artesanato. Nós temos o elevador Lacerda, nós temos o navio de carga no Porto de Salvador, e a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Nossa Senhora da Conceição da Praia, a igreja, então, tem turismo, tem porto. Identifique e escreva a seguir quais são as funções da cidade de Salvador. Ela tem mais de uma função, né? A cidade de Salvador ela pode ser considerada turística, histórica, portuária e religiosa. Ok? Agora vamos entender um pouco a diferença entre centro e periferia, lá na página 173. Geralmente, as cidades são formadas por duas partes, ou é centro ou é periferia. O centro, ele reúne grande parte dos estabelecimentos comerciais. No centro tem muitos estabelecimentos comerciais, tem os bancos, tem os correios, tem os hospitais, além de ter mais meios de transporte circulando. Na maioria das vezes, a região central de uma cidade possui muitos prédios e casas. Geralmente, os prédios é quando são cidades grandes. Já a periferia de uma cidade, ela está localizada nas regiões mais distantes do centro. Então, se não é centro, todo o resto que é afastado do centro é denominado de periferia, certo?
Apesar de na área periférica existirem alguns estabelecimentos comerciais para atender a comunidade que vive nesses bairros, ela, em geral, possui menos serviços disponíveis do que tem lá na região central. A periferia ela pode variar muito de acordo com a cidade. Em algumas cidades grandes, parte da população da periferia mora em habitações precárias, como as favelas, por não ter condições de construir moradias em locais seguros. Mas isso é parte das periferias. Não significa que todo lugar que é periferia vive pessoas em favelas, não, tá certo? Isso aqui geralmente acontece em cidades muito grandes. Cidade planejada ou espontânea. Vamos lá. Página 174, na verdade. Vários são os motivos que levam ao surgimento de uma cidade. No Brasil, grande parte das atuais cidades surgiu a partir de um povoado ou de uma pequena vila, em uma região que oferecia recursos naturais para as pessoas, ou nas áreas próximas às indústrias, que geralmente necessitam de muitos trabalhadores. Então, perto de indústria, as cidades começam a se desenvolver porque precisam de muitos trabalhadores e as pessoas terminam se mudando para esse local. Outras se desenvolveram ainda com a chegada de pessoas que se mudaram para o local, a fim de trabalhar em uma nova atividade econômica. Quando as cidades surgem assim, passam a ser chamadas de cidades naturais ou cidades espontâneas, pois a organização do seu espaço e seu crescimento se dão sem um planejamento. Ou seja, as pessoas se mudam para aquele lugar por algum motivo, determinado motivo, e ali eles constroem e passam a morar, ou seja, sem um planejamento prévio. As pessoas vão construindo no espaço que vai encontrando e vai ficando e morando, certo? Aí esse tipo de cidade que surgiu dessa forma é considerada de cidade espontânea. No entanto, as cidades elas também podem ser planejadas. Geralmente, elas são planejadas para serem sedes administrativas de um estado ou país e para povoar as regiões ainda desocupadas. As pessoas planejam uma cidade, ou ela vai ser sede de algum lugar, ou é porque aquela área está desabitada e eles querem povoar. As cidades planejadas recebem um grande número de pessoas que passam a trabalhar e a viver nelas, povoando-as. Essas cidades, ao menos no que diz respeito ao início de seu desenvolvimento, elas são planejadas, com o uso e uma organização mais bem pensados do espaço. Por exemplo, no traçado de ruas, na organização dos bairros, na preservação de parte da vegetação natural, entre outros. Agora, vocês vão responder a página 175, tá certo? Vou corrigir aqui também no vídeo. Então, respondam, depois volta para fazer a correção. Página 175 agora é com você. De que formas uma cidade ela pode surgir? No texto anterior a gente viu, né? As cidades elas podem surgir a partir de um pequeno povoado ou vila ou ao redor de novas indústrias. Também elas podem surgir pela chegada de populações de imigrantes que passam a povoar a região. Observe as duas imagens a seguir e responda as perguntas. Nós temos aqui a imagem 1, que é Vitória, no Espírito Santo, e a imagem 2 é Aracaju, Sergipe, certo? Olha, observa bem. Qual é a imagem que mostra uma cidade planejada? A gente pode observar que a cidade planejada aqui na imagem é essa 2, né? Observa a organização dos quarteirões, das ruas. Então, a gente pode ver que essa imagem 2, ela é uma cidade planejada. Aí a letra B, quais são as diferenças que podem ser vistas entre as imagens e que informam o modo como elas surgiram? Aqui nós podemos ver que Vitória ela é considerada uma cidade espontânea e Aracaju uma cidade planejada. Vamos ver as principais diferenças. Na imagem 2, mostra inúmeros quarteirões com tamanhos similares, o que indica que possivelmente a cidade foi planejada. Já aqui nessa imagem 1, mostra as ruas irregulares e uma ocupação do terreno sem planejamento prévio. Observe que parece que as pessoas foram encontrando espaços e foram construindo casas, indicando que Vitória cresceu de forma espontânea. Certo?
O crescimento das cidades, página 176. Como você viu, uma cidade surge por vários motivos. Ao longo do tempo, a maior parte das cidades cresce a partir das atividades econômicas iniciais, do desenvolvimento de outras atividades e também do aumento da população. Com esse crescimento, novos equipamentos urbanos são necessários, como abertura e asfaltamento de ruas. Se a cidade está crescendo, ela tem, no caso, se a população está aumentando, a cidade ela tem que ter suporte suficiente para essas pessoas que estão chegando, né? Olha, mais meios de transportes públicos, moradias, escolas, hospitais, comércios, entre vários outros, transformando a realidade do lugar e a vida das pessoas. Tudo tem que aumentar. Se o número de pessoas aumenta, os hospitais têm que aumentar, o comércio tem que aumentar, a quantidade de moradias tem que aumentar. Quando há muitas cidades próximas, geralmente a maior cidade é a que atende às necessidades dos habitantes das cidades menores. Quando tem muita cidade uma próxima da outra, a que é maior, mas bem desenvolvida, ela tende a suprir as necessidades das cidades pequenas que ficam ao redor. Boa parte das vezes, a cidade mais populosa oferece mais serviços. Por ser uma cidade grande e importante, ela pode influenciar a cultura e a economia das cidades menores. Respondam agora a página 177, tá ok? Só que essa 177 eu só vou corrigir no MIT. Lá na página 178, agora nós vamos estudar sobre os impactos do crescimento da cidade. O que é que acontece com os lugares de acordo com o crescimento dessas cidades? Quando as cidades crescem muito, quando a cidade cresce muito e os governantes não realizam ações e obras que acompanhem esse crescimento, os habitantes de algumas cidades eles podem enfrentar grandes problemas no seu dia a dia. Principalmente nas grandes cidades. Porque com um grande número de pessoas, o que é que acontece? O trânsito, a quantidade de veículos na rua também aumenta. Então, o trânsito intenso pode ser um problema para a maioria dos habitantes. Nesses lugares, as pessoas são obrigadas a percorrer grandes distâncias diariamente, usando para isso meios de transportes. Aí, olha só aqui essa imagem, o congestionamento, né? Por causa do conforto dos automóveis e da situação precária dos transportes coletivos, muitas pessoas preferem usar veículos particulares, deixando o trânsito intenso. Os congestionamentos causam grandes problemas à população, como atrasos e, o pior, né, o aumento da poluição. Só que tem pessoas que não têm veículos particulares, então eles são obrigados o quê? A pegar transportes coletivos. E o que é que eles enfrentam? A superlotação e a demora de parte dos transportes coletivos, em razão da ausência de uma rede de transporte eficiente, ou seja, muitas pessoas para poucos meios de transporte. Visando superar esses problemas, algumas pessoas vêm buscando alternativas, como optar pelo uso de bicicletas nos deslocamentos diários. Mas isso também depende da distância que a pessoa precisa percorrer. Outros serviços básicos bastante afetados nas cidades que crescem muito e sem planejamento são a coleta de lixo, a oferta de postos de saúde e hospitais para toda a população, além de escolas. Olha aqui, com o aumento populacional e o não investimento para melhorar e ampliar a oferta desses serviços públicos, parte da população, sobretudo a mais pobre, que é a que mais sofre, que depende exclusivamente de serviço público, fica sem atendimento adequado. E em relação às escolas, muitas delas não são bem conservadas, faltam vagas, e especialmente nas escolas perto da moradia dos estudantes, ou seja, falta vaga perto do local onde as crianças estudam, então eles têm que ser matriculados em escolas mais distantes, aí começa a depender de transporte público e já sabe, né? Toda a bagunça que é. A falta de moradias adequadas é outro problema bastante comum das cidades médias e grandes.
Isso pode ser observado na periferia da cidade, onde vivem parte da população, e também nas áreas centrais, onde há muitas pessoas em situação de rua, que vivem na rua e vão para o centro, que é onde tem mais pessoas e onde eles tentam conseguir algo para comer. Por não possuir condições de pagar por um local adequado, parte da população também acaba ocupando áreas de riscos, como encostas de morros, olha aqui na imagem, ou margens de rios. Sofrem assim com o risco de deslizamento de terra, podendo ser soterrados, ou até mesmo na época de grandes chuvas, as casas, quem mora próximo a rios, serem inundadas. Além da falta de moradia adequada, grande parte dos moradores da periferia sofre com a falta de saneamento básico, que é o quê? Rede de esgoto, fornecimento de água tratada e coleta de lixo. Também eles sofrem com a pavimentação das vias e iluminação pública, a falta delas, na verdade. Essas pessoas correm risco de pegar doenças causadas por água contaminada e pelo lixo. Alguns moradores das cidades também podem enfrentar outros problemas, como falta de segurança, dificuldade para conseguir emprego, ruas e moradias sem iluminação adequada e etc, né? Agora, vocês vão fazer as atividades das páginas 180 até 180, olha, faz a 180. A 181 eu construindo juntos. Não precisa fazer agora, certo? Pula 181 e vai lá para 184 e 185. O mais atitude também não precisa agora, ok? Então faz 180, 184 e 185. E nós, no nosso encontro do Meet, eu vou corrigir com vocês, eu e a tia Edla, a 177 e essas três que eu passei agora, 180, 184 e 185, certo? Então é isso, crianças, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro.